Oi, Macramore, seja bem-vindo. Para trabalhar com pau de canela, tem que tratar a canela com alguma coisa antes? Normalmente, se você estiver falando do galho, né, da canela, porque assim, uma coisa é você trabalhar com a canela já em pau, do mercado, por exemplo, né, a canelinha. Outra coisa é você trabalhar com o galho mesmo, né, da canela, aquele grosso. Em ambos os casos, assim, a canela normalmente ela já tá pronta, né? Eu lavaria para tirar qualquer tipo de resíduo animal, para manter limpo, né? Mas eu não vejo necessidade, por exemplo, de no pau de canela passar algum tipo de óleo, alguma coisa assim. Vem aqui ver as pessoas. Fala oi. Tem canela lá embaixo, se você quiser. A gente tá falando de pau de canela pra fazer macramê. Ih, mas eu não sabia que existia pau de canela aqui. Como não? Aquele que a mamãe faz No chá. Brasil. Claro que sim, filho. Aquele que a mamãe faz chá, não é pau de canela? Não é só canela? Chama pau de canela. Ou pode ser canela em pó. Mas não é só canela? Vem a canela. Não, tô falando do pó. Mas ele vem, da árvore da canela. Então, é isso, assim, eu faria isso, né? Faria uma limpeza pra manter... Pra, se tiver qualquer tipo de resíduo animal, tirar. Acho que seria o máximo que eu faria. O cliente pediu pra fazer uma espécie de tela na janela. Qual fio sintético você me indicaria? Pesquisa qual tipo de cordão é feito a tela. E usa o mesmo tipo de cordão para segurança. Ou, se você quiser, pesquisa algum outro tipo de cordão sintético. Mas eu já iria direto no que ele deseja. Se ele quer um fio sintético para fazer uma grade de janela, eu usaria basicamente o mesmo fio. Provavelmente é polipropileno. Provavelmente. Fico na dúvida ainda se não pode ser nylon. Um dos dois. Mas ainda assim, não acredite em mim. Vai lá, pesquisa, seja curiosa, criativa e vai lá e pesquisa. Porque às vezes é algum outro tipo de material. Tem alguma dica para vender? Gente, vender é técnica, né? A gente tem que aprender a vender. E a gente começa vendendo se comunicando bem, né? Esse é o primeiro ponto. Ô, gente, eu sou assim, ó, eu vejo alguém na esquina lá, parei na padaria. Tô na fila da padaria, a fila tá grande? Ah, sei lá, saí com um colar, que lindo seu colar, você viu? Fui eu que fiz, é de macramê, eu faço macramê. Ah, que isso, macramê? Normalmente a pessoa não sabe o que é. Que isso, macramê? Ai, daí eu já passo lá meu cartão, se eu tiver com o cartão. Se eu não tiver, já... Ai, você tem Instagram? Entra aí no Instagram, deixa eu te mostrar. Aí já mostro o meu Instagram, já mostro pra pessoa o que eu faço. É assim, a gente vai se comunicando. Começo a falar pra todo mundo, pra tio, vizinho, vizinha, primo, pra todo mundo que eu faço macramê. Divulgo nas minhas redes sociais, explico por que eu tô fazendo isso agora, por que eu quero fazer isso. Isso pra quem tá começando, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai investindo na gente, né? Vai investindo em cursos, investindo em como melhorar o nosso negócio, como vender melhor, como divulgar meu negócio na internet, como fazer um pequeno site, como vender em lojas colaborativas. Tudo isso são pontos que a gente tem que levar em consideração no momento da venda. Mais do que isso ainda, se você quiser levar o macramê como negócio, e eu acredito que sim, porque você perguntou da venda, você tem que saber quanto você quer ganhar. E aí, uma vez que você sabe quanto você quer ganhar, você consegue precificar melhor os seus produtos e consegue, inclusive, colocar uma meta de venda. Então, por exemplo, digamos que você venda um suporte de plantas a R$100. Se você for vender um por dia, você já sabe quantos... Por exemplo, digamos, né, de segunda a sexta, um por dia, você já sabe quanto você vai ganhar no final do mês. E aí, dentro daquilo, você tem que saber o quanto é lucro e o quanto não é. Né? Então, tudo isso faz parte de conhecimento para que você consiga vender mais. Eu não faço desenho, tá? Eu não faço desenho para o cliente, mas isso é uma particularidade minha. Nunca fiz, desde quando eu comecei. Ah, eu quero XYZ. Tá, eu vou perguntando pro cliente o que ele deseja, como que ele quer, qual é o modelo que ele gosta. E aí, dentro disso,
eu ofereço pro cliente e falo, olha, tudo bem, entendi o que você quer, vou fazer algo único e específico pra você. Ah, mas eu quero ver como é que vai ficar antes. Ó, desculpa, meu trabalho é manual. Eu posso te mostrar alguns modelos que não são meus, por exemplo, mas eu não copio. E aí você pode escolher dentro desses qual você gostaria que ficasse, qual você gostaria que eu fizesse. E aí eu posso fazer, né? Não igual, mas posso fazer. Você pode falar que seu trabalho é manual, que você está concluindo seu portfólio ainda, que você ainda não tem um portfólio grande. E você pode ser sincero com o cliente. Se você me der essa oportunidade, eu vou fazer o possível para alcançar as suas expectativas. Eu nunca fiz esboço e não faço. Sabe qual que é meu esboço? Esse daqui, ó. Aí o cliente vai falar, nossa, vai ficar bonito, né? Como é que ele vai saber que vai ficar bonito? Não vai. O meu esboço de cortina é assim, ó. Sei lá, vou fazer um modelo aqui. É isso, meu esboço. E aí? O cliente vai falar o quê? Você desenha? Você é desenhado? Você fez arquitetura? Você fez curso de Corel pra saber desenhar? Pra ele ver um projeto perfeito? Eu não. Eu não fiz. É uma possibilidade? É um diferencial? Pode ser que sim. Eu não fiz. Então, olha, tá aí alguém, tá vendo? Ó, se alguém quiser se profissionalizar em fazer projetos, tá aí uma profissão que eu acabei de inventar, e sei lá se já existe ou não. Como fazer projetos de macramê. Pega uma pessoa que desenha pra você e faz aí. Entendeu? Eu particularmente não faço. Meus projetos são assim, ó. Nó duplo é X, nó festonê ou é bolinha ou é risco, nó pipoca é um bolão. É assim os meus projetos. Então, muito pessoal. Eu abriria o jogo. Ó, não tem como você ver antes de ficar pronto. Eu posso te mostrar os projetos que eu já fiz, posso te mostrar algumas referências e você me falar o que você acha, mas mesmo assim, dentro da referência, eu não vou fazer nada igual. Às vezes a pessoa tá insegura se você consegue fazer. E aí, se essa for a insegurança, você pode mostrar pra ela os projetos que você já fez, ou então você pode ser sincero, olha, eu nunca fiz um projeto tão grande quanto esse, mas eu tenho muita vontade de fazer, e se você me der essa oportunidade, eu vou fazer o máximo pra alcançar suas expectativas. E, gente, jogar sincero com o cliente nunca é demais. Nunca é demais. Eu sou sempre a favor da sinceridade. E nunca fiz. Desde que eu comecei a fazer macramê, eu nunca fiz desenho, nunca fiz esboço, nunca fiz nada. Nunca. E vendo. Mesmo a primeira cortina que eu fiz, mesmo o primeiro banco que eu fiz, mesmo a primeira cadeira que eu fiz, mesmo a primeira árvore da vida que eu fiz, nunca eu fiz projeto assim, desenhado. Talvez a história de você demonstrar algum parecido já, né, alguma coisa que ela entenda como é que vai ficar, mais ou menos, já é uma possibilidade. Mas isso é uma coisa pessoal minha, tá, gente? É pessoal meu. Tenho alunos que são meus alunos e que desenham e entregam o desenho pro cliente, tá? É pessoal. Não tô falando pra você não faça. Tô falando pra você faça o que é melhor pra você, né? Eu, particularmente, não faço. Aí é uma decisão sua, tá? E se isso for facilitar a sua venda, se você enxergar que isso vai facilitar a sua venda, faça. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao desenho também, que às vezes você projeta alguma coisa pro cliente e ele espera que fique daquele jeito que você projetou. E às vezes, se você nunca fez aquele projeto antes, durante a sua criação, você percebe que precisa fazer alguma alteração dentro desse projeto, por qualquer razão. Uma vez que você alterou, não vai ficar no resultado que o cliente viu que ficaria. E aí a expectativa dele estava dentro daquilo que ele viu e desenhado, e por qualquer razão não ficou igual ao que estava desenhado, não alcançou a expectativa dele, né? Outra coisa que você pode fazer para solucionar essa questão é falar o seguinte, olha, eu vou fazendo o projeto e conforme eu for fazendo, eu vou te mandando as fotos para você ver como é que tá ficando. E aí, você realmente faz um padrão, manda pra ver como é que ficou. O primeiro padrão é esse, vou repetir esses padrões em seguida. Tá dentro do que você queria? Ah, não tá. Então aí você refaz. Detalhe, toda vez que a gente faz produto sob encomenda, o produto sob encomenda ele tem um valor maior do que um produto pronto entrega. Então isso também é uma coisa que você precisa analisar. Né? Então, tá bom, tá? É um produto sob encomenda, eu tô mandando a foto pro cliente pra ele ver como ficou. Não adianta você fazer o projeto todo e depois mandar a foto e falar, pronto, acabei. E ele vai falar, pô, não era o que eu queria.
Então, talvez para você passar também a segurança para esse cliente, é você falar, olha, eu vou te mandando as fotos conforme eu for fazendo, e você vai me dizendo se tem alguma coisa que você gostaria que mudasse ou não. E aí vai de você ter também esse ponto de equilíbrio, de ir mandando as fotos sem ter feito algo muito grande para que você tenha que alterar tudo antes de você entregar para o cliente. Tudo isso tem que ser analisado, e aí cada coisa é muito pessoal, tá? É muito pessoal. Se eu já fiz roupa de macramê. Nunca fiz roupa de macramê, não tenho experiência sobre isso. Gente, tem uma coisa muito importante também. Porque uma coisa é você fazer roupa de macramê, uma saída de praia, uma saia, né, um colete. Outra coisa é você fazer uma roupa, tipo um sobretudo de macramê. Que é pra esquentar, sem buraquinho, né, tudo muito fechadinho, né. Então, tem isso também, né. Em relação aos nichos, você acha ruim, mesmo no mesmo Instagram, em um único Instagram, ter macramê, mandalas e painéis de crochê? Eu não acho nada ruim, viu, gente? Eu não acho nada ruim. Vai depender de cada um, né? Assim, o que funcionou pra mim foi nichar. Na minha experiência, eu vou falar sobre mim, né? Quando eu subnichei o meu negócio, ele funcionou muito bem. Eu tive um retorno mais rápido do que eu ter deixado ele aberto. Então, isso funcionou pra mim. Funcionou pra mim, tá? Agora, isso não quer dizer que não vai funcionar pra você deixar o nicho aberto, tá? Usando várias coisas no mesmo perfil. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as pessoas, elas tendem a comprar dos maiores do mercado. E o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o seguinte, quando você pensa em hambúrguer, em fast food, provavelmente já vem um nome na sua cabeça. Por que veio esse nome? Porque eles são os maiores do mercado. Mas se você pensar um pouco mais, tem um outro aí, concorrente, que talvez seja o segundo do mercado. Tá entendendo? Então, assim, se eu falar assim, eles não são especialistas em sorvete, mas eles vendem sorvete também. Mas a especialidade dele é uma. Entende? Então, assim, se eu te falar assim, quem é o presidente do Brasil? Você vai me responder de pronto. Se eu te falar assim, mas quem é o vice-presidente? Talvez você não saiba quem é. Né? Então, quando a gente fala quando a gente fica muito especialista, quando a gente faz uma única coisa só, né? E aí isso facilita você ser reconhecido dentro daquele processo e daquilo que você está fazendo. Né? Isso não quer dizer que você não vai poder ser reconhecido se você fizer vários. Vai, mas às vezes vai demorar um pouco mais, né? Ou então, por exemplo, eu penso em macramê, eu logo lembro da Priscila. Mas eu penso em crochê, eu penso em fulano, né? Então, é difícil alguém pensar em você porque você faz tudo. Entende? Mas é uma opção, tá? É uma escolha. Não tô dizendo não faça, porque é muito pessoal. Eu já vi pessoas grandes que têm bastante sucesso fazendo mais que uma coisa. Tá? Então, é variado. É muito variado. Gente, sabe o que eu fico pensando? Eu já fico pensando assim, imagina essas coisas juntas. Tipo, imagina um origami com uma aplicação de macramê pequenininha. Gente, já fico imaginando isso. Mesma coisa da mandala. Já fico imaginando uma mandala lindona, aquelas pinturas, né, de pontilhismo, já com macramê ali. Pô, não tem. É um negócio inovador que não tem no mercado, é uma união de artes. Você vai fazer duas coisas que você gosta. Então, assim, gente, quando a gente pensa no nosso negócio, a gente tem que pensar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama fazer, naquilo que vai vender pro cliente, né? A gente faz o produto e desperta o desejo do produto no cliente, né? De que forma que ele poderia usar isso. Então, eu já começo a viajar daí, né? Porque daí dá pra fazer um monte de outras coisas. E aí depende de você também. Eu escolhi separar o Instagram das terapias de artes. Porque daí também tá bem disseminado o público, né? Mas às vezes a gente trabalha com coisas muito próximas, que nem, por exemplo, o crochê e o macramê, né? Dá pra separar? Dá. Eu já uniria as duas coisas, sabe? Assim, os dois juntos. Eu faço macrochê, sei lá. Macrochê, crochêmar, sei lá. Crochêmacra. Eu já uniria as duas coisas, sei lá, né? São coisas diferentes, tem pessoas fazendo isso no mercado, né? E fica muito legal. Porque, assim, pra mim, funcionou muito bem ter um subnicho. Eu comecei, só pra vocês terem uma ideia, eu comecei fazendo somente suporte de plantas. Eu fiquei muito conhecida por fazer só suporte de plantas. Quando as pessoas me conheceram por eu fazer suporte de plantas, elas começaram a pedir outras coisas. Aí eu abri um pouquinho mais meu nicho. Só que eu tive uma oportunidade muito grande, que foi abrir o meu nicho para decoração de interiores e ambientes, decoração de ambientes.
Quando eu subnichei, olha, macramê para decoração de interiores e ambientes, eu consegui crescer muito. Então, aí as pessoas falavam assim pra mim, você faz bolsa? Eu falava, não faço. Eu trabalho com macramê para decoração de interiores e ambientes. Você faz cinto? Não faço. Eu comecei a fazer esses outros itens depois que eu comecei a ensinar macramê. Né? Aliás, não foi depois não, porque eu ensino macramê há muitos anos, né? Eu ensino macramê há mais de 3 anos, né? 2018, 19, 20, 21. Em abril de 2018 eu comecei a ensinar macramê. 18, 19, 20, 21. Faz 4 anos. 4 anos? 18, 19, 20, 21. Cara, faz 4 anos que eu ensino macramê. Cara, não, peraí, não é possível. Será que eu tô louca? 18, 19, 20, 21. É isso mesmo. Cara, faz tempo. Eu ensino macramê há muitos anos. É que eu comecei a ensinar online há 2 anos e meio. Comecei a ensinar macramê online há 2 anos e meio. E aí, a partir do momento que eu abri essa questão de eu ensinar o macramê online, aí sim eu passei a ensinar outras peças sem ser peças de decoração de interiores. Né? Mas quando eu subnichei, isso deu um grande resultado pra mim. E tanto que até hoje eu sou conhecida na minha cidade. Todo mundo, todo arquiteto, decorador me indicam, assim, eles vão me indicando um pro outro. Então eu tenho ainda muitos clientes de boca a boca. Porque os projetos são grandes, às vezes não tem como enviar, né? Então eu continuo vendendo macramê e fazendo, né? Produzindo macramê e vendendo. E no boca a boca, porque eu fiquei conhecida nesse nicho. Então pra mim funcionou muito bem. Então eu acabo falando pra vocês o seguinte, eu sempre conto pra vocês a minha história pra que vocês entendam o que deu certo pra mim. Isso quer dizer que vai dar certo pra você? É uma possibilidade, mas não é uma regra. Tá? Pode ser, como eu falei pra vocês, tem pessoas que fazem outras coisas, além de macramê, e que tem um super sucesso com isso. São bem reconhecidos, né? É normal olhar uma peça e imaginar outra? Por exemplo, eu vejo um porta-guardanapo e quero fazer um brinco? Gente, 100% do tempo, tudo que eu crio desse jeito, olhando as outras coisas. Né? Às vezes eu vejo uma folha lá da natureza, falei, nossa, isso aqui dá pra fazer assim, assim, assado no macramê, né? Vou lá e faço. Né? Quando a gente tem outras referências, é maravilhoso. É por isso que eu falo pra vocês, estudem, vejam referências em livros, não de macramê, referências de arte. Arte, museu, coisas... Gente, vocês verem coisas esquisitas. Agora tem esse outro aplicativo aí, né? De fazer tipo Reels, só que é um outro aplicativo. Gente, tem tanta coisa esquisita lá, que acontece lá. Você vai ver uns vídeos assim, muito esquisitos. Ontem tinha uma pessoa fazendo assim com as mãos. E era muito estranho, ó, porque a unha dela era comprida, parecia que fazia um movimento assim. Eu fiquei olhando horas aquilo, falei, gente, que negócio doido. E aí eu já comecei a imaginar, tipo, imagina um macramê que você consegue fazer um movimento e ele consegue deixar fazer, sabe? Eu já fiquei viajando, né? Então quando a gente vê coisas criativas, isso também mexe com a nossa criatividade, né? Quando a gente vê coisas esquisitas, diferentes, isso também mexe com a nossa criatividade. Eu vivo fazendo isso, olhei um portão de uma casa, olhei um azulejo no português, num banheiro de um restaurante, sei lá, tô viajando, mas... E aí eu tive uma ideia de fazer algo, e é assim que a gente cria coisas novas, né? É assim que a gente traz a inovação pro nosso produto. Oi, Pri, eu percebo uma infinidade de possibilidades no macramê, fico querendo fazer todos, mas estou com dificuldade de saber o que eu faço para começar, se faço só suporte de plantas ou outros. Começa, menina, começa fazendo qualquer coisa que você queira aí. O importante é que você comece. E aí, ao longo do tempo, você vai vendo o que sai mais. Por exemplo, eu vou falar por mim, tá? O suporte de plantas eu vendo que nem água. Se eu fizer, eu vendo. Agora, painel não é sempre que eu vendo. Então, assim, o painel tem menos saída do que o suporte. Quando que sai o painel? Quando é um pedido encomenda. Quando a encomenda, sai ali o suporte bonitinho, do jeito que o cliente quer, assim, assim, assado. Sai bem. Agora, pronta entrega, nunca vendi painel pronta entrega. Normalmente... É a mesma coisa filtro dos sonhos. Quando a gente faz, eu vendo mais suporte. Quer ver outra coisa que eu vendo bem? Chaveiros. Vendo... por exemplo, é que tem projetos que são grandes que não dá, né? Mas utilitários, porta-copo, essas coisas. Sai bem. Toda vez que eu posto, sai. Que mais? Gente, vai depender do seu público também, tá? Vai depender do tipo de público que você tem, que você tá querendo alcançar. Então apenas comece, dê o primeiro passo. E aí vê o que dá. Tem muita insônia quando ela imagina novas peças pra fazer. Se ela for dormir vendo Hells, então, daí que ela não dorme, que ela fica com a cabeça a milhão.
Sabe o que eu faço? Às vezes eu tô assim, né? Minha criatividade borbulha. Aí eu anoto, saio anotando tudo. Pego um caderninho lá, deixo do lado da mesa na mesa lateral de cabeceira, né? Onde eu durmo, tem lá um caderninho e um lápis. Eu vou anotando as coisas. Eu faço um suporte de plantas mais simples ou mais elaborado? Não sei qual modelo você tá querendo dizer. Mas, por exemplo, eu vendo muito bem suportes de plantas com muitos nós, né? Eu tenho, inclusive no curso eu ensino os dois suportes meus assim que saem que nem água, né? Um deles é muito simples, tem nó só em cima e nó só embaixo, e tem um que é nó inteiro. Então eu vendo os dois muito bem. Depende do tipo de modelo que você vai fazer. Menina, faz um primeiro modelo, vê como é que vai ser, vê o retorno e aí você vai se adaptando. Não para de ficar... Sabe o que acontece com vocês quando vocês não ficam sonhando, imaginando o que pode ser, o que é melhor, o que não é, né? Vocês não fazem, né? Então faz, não importa como, faz, dá o primeiro passo. Aí vendeu, então demorei pra vender ou vende fácil? Vende fácil, então vou fazer outro igual, ou vou fazer um parecido e assim por diante. Né? Quando a gente fica sempre só no campo das ideias, o que fazer, como fazer, qual cordão usar, qual não usar, você nunca sai do lugar. Vou lá, vejo um cordão, primeiro que me apareceu, vou tentar com esse, se der, deu, se não der, eu vou texto de novo. Se for o caso, compra por metro e assim vai. Tem feito enquetes nos stories dela para conhecer um pouco melhor o público dela, para já entender o que eles gostam. E você também pode escolher quem vai ser seu cliente. Isso é uma possibilidade, né? Não sei se você já começou faz tempo, né? Você pode escolher se você vai colocar um preço caro, se você vai colocar um preço barato, se você vai usar um produto, um cordão de qualidade ou de menos qualidade. É você quem pode decidir. É você quem vai decidir isso também. E aí você fala assim, aí o cliente, você tem que despertar o desejo do cliente comprar aquilo, né? Como? Que solução que você vai resolver para ele com aquele produto? Então, tudo isso são coisas que você precisa pensar na hora de vender. Então, gente, começa a fazer, não importa como, sabe? Faz. É bom. Não tô falando para você não planejar as coisas, não é isso, né? É importante planejar? É importante planejar. O que a gente não pode é ficar só no planejamento. Coloca uma data limite e vai embora. Coloca uma data limite e vai embora com isso. Eu vou me planejar até aqui, né? Depois, a partir daqui, eu inauguro minha lojinha aqui e é isso. Vamos embora, e seja o que Deus quiser, né? É importante o planejamento, eu sou suspeita, né, de falar sobre isso, porque eu trabalho muito com essa questão de planejamento. Eu trabalhei na Toyota do Brasil, pra quem sabe, né, eu fui relações públicas de uma das fábricas aqui do interior, e eu aprendi muito essa questão deles de planejamento, né, eles planejam anos pra colocar em prática, e quando coloca em prática, coloca bem, mas eu também aprendi na prática que só o planejamento não adianta, que a gente tem que planejar e colocar e agir, né? Ter ação. Você vende suporte de plantas com preços diferentes dependendo do modelo e o tipo de fios? É o seguinte, eu vou falar sobre a minha experiência, tá? O ideal, mundo perfeito, é que você venda o macramê por modelos, né? Esse modelo custa X, aquele modelo custa Y. Por quê? Por causa do tipo de nó, por causa do tipo de cordão que você usou, etc. Esse é o mundo perfeito. Chegou um momento que eu vendia macramê, eu cheguei a ter mais de 60 dias de fila de espera para suporte de planta, às vezes. Às vezes é uma peça maior, às vezes é uma peça menor. 60 dias de fila de espera, com 50% do pagamento já feito. Então, só para vocês terem ideia do volume que eu tinha de trabalho. Eu cheguei a fazer mais de 50 suportes semanais. Eu trabalhei muito. Eu trabalhei com muito volume. A minha experiência vem disso. Eu não tô vendendo curso para vocês sem ter tido essa experiência, tá? Eu vendo macramê até hoje, né? Então, a minha experiência foi a seguinte. Eu não tinha condições de ficar precificando um produto a um, porque eu recebia muito pedido de orçamentos e muitos pedidos fechando. Então, o que eu fazia? Eu coloquei uma média de preço, entre o menor e o maior preço, e cobrava, por exemplo, e aí, sei lá, tá? Vou dar um exemplo só pra você entender. Quando eu fazia um suporte de fio de malha pela escolha do cliente, eu tirava um pouco mais do que eu fazia com um cordão de algodão. Mas daí eu fazia um cordão de algodão muito simples, quase sem nó nenhum. E aí eu fazia um cordão de algodão lotado de nó, entende? Então eu tinha eu conseguia
andar dentro desses cálculos de preço que eu fiz, de precificação que eu fiz, sendo que eu não tinha, que eu tinha lucro em todos, porém em alguns mais e em outros menos. Isso foi o que funcionou pra mim devido à demanda de trabalho que eu tinha. É por isso que é importante, gente, a gente ter uma esteira de produtos específicas. Não dá pra eu ter um milhão de produtos e ficar sempre nessa, tipo, esse daqui sei lá, eu tenho 100 modelos de produtos, tô exagerando, tá? Aqui, sei lá, vou ser menos exagerado. Tenho 20 modelos de suporte de plantas e cada um de um jeito, cada um um preço. Uma coisa é você falar assim, ó, eu tenho 5 modelos de suporte de plantas, são os modelos que mais saem, né, são modelos base, e se você quiser fazer outro, seria sob encomenda, né, e aí esses no base, você já tem o preço ali certinho, detalhado, para que você possa passar o orçamento também com agilidade para o cliente, tá? Então vai depender muito do... É muito difícil, assim, para eu entender, né, para eu responder isso para você fechado. Porque eu teria que te conhecer, teria que saber qual é o seu negócio, qual tipo de projeto você faz, qual a sua esteira de produtos, quem é seu cliente e assim por diante. Por quanto eu posso vender chaveiros? Não sei. Que tipo de chaveiro? Quanto você gastou? Quanto você usou? Quanto tempo você demorou para fazer? Você pagou o frete no envio do produto? Você foi de carro? Foi de ônibus comprar? Não sei. Qual tipo de mosquetão você está usando? É um mosquetão caríssimo ou é um mosquetão mais simples? Você está usando só argola? Tudo isso tem que ser analisado. Nunca multiplique o preço do produto por 3. Não faça isso. Isso aí é coisa de pessoas antigas. Isso não funciona. Tá? Você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo. Ainda mais se for fazer peças grandes. Não faça isso. Né? Como eu começo a precificar? Começa calculando tudo que entra e tudo que sai. Esse é o primeiro ponto. Qual é o tipo de entrada que eu tenho? Qual é o tipo de saída que eu tenho? Uma vez que você tem essas informações, você vai facilitar o seu processo de venda. Quanto você está usando de cordão, quanto você demora para fazer, quanto você vai cobrar na sua hora, quanto você vai ter o lucro. Tudo isso tem que ser calculado. Né? Quanto você gasta para estar dentro da sua casa produzindo. Tudo isso tem que ser calculado. Eu falo um pouquinho melhor sobre isso em destaques. Quando eu faço cortina, eu prendo ele no bastão. E aí, para tirar para lavar, como que eu coloco novamente? Vai depender do tipo de modelo que você fez. E se você prendeu direto no bastão e fez um nó logo em seguida, automaticamente eles vão formar umas argolinhas que você consegue colocar de novo no varão. Mas isso vai depender do modelo que você fez. Falar assim, sem saber o modelo, eu não sei te dizer, mas normalmente é assim. Se você fez se você prendeu o cordão direto no bastão com um nó logo abaixo, logo que você tira esse nó, ele forma uma argolinha. Você pode prender direto na argola. Aquele colar que você ensinou no YouTube, tem alguma outra forma de fazer sem que ele tenha o copinho para fechar, o fecho, né? O copinho, ele se chama terminal, tá? Se você não for usar o terminal, você pode usar, por exemplo, uma linha, né? Para dar o acabamento e aí amarrar, fazer um nó com com uma outra linha. Mas você tem que ver, porque aquele material, ele é pesado, né? Ele tem vida própria, praticamente, né? Se você não prender ele muito bem, com ele sozinho não dá, tá? Porque o nó vai ficar muito grosseiro. Com ele sozinho não dá. O que você pode fazer é prender alguma outra linha ali, de forma que você faça um fechamento com uma outra linha, com uma outra corrente, aí dá certo. Tem algum nicho de macramê mais valorizado ou procurado? É dele que você tem que fugir, minha filha. Dele que você tem que fugir. Você tem que trazer novidade, inovação. Vocês têm que entender que tudo que... Claro, não vai fugir do nicho também que é o que mais valorizado e vai para um totalmente que ninguém valoriza, né? Você tem que tentar entender o que as pessoas estão em busca. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o mercado pet cresce, sei lá, mais de 40% no ano. Tem alguém fazendo macramê só pra pet? Eu conheço. Agora, tá fazendo roupinha, caminha, tudo? Não. Tá fazendo só colar. Vocês estão entendendo? Vocês têm que observar o mercado que vocês vão entrar. Vocês têm que olhar. Não adianta vocês falarem assim, eu quero fazer o que todo mundo faz, que você vai ser mais do mesmo, né? Então, assim, de que forma que eu posso trazer algo, mesmo que seja mais do mesmo, diferente do que a gente já tenho visto? Gente, o que é um nicho? É uma fatia do mercado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez mais fácil para vocês entenderem. Na confeitaria, tá? Por exemplo, tem confeitaria, tem um nicho, que são, por exemplo, nicho confeitaria para eventos, confeitaria para padaria, confeitaria para... nem sei aqui, para eventos comerciais, é evento também do mesmo jeito. Mas vocês entenderam? Cada coisa tem um nicho, né? Uma fatia daquele mercado específico,
né? Então, por exemplo, o meu nicho é decorar arquitetura e decoração de interiores, né? Decoração de interiores, decoração de ambientes. Então, esse é o meu nicho, né? Então, se você for olhar, por exemplo, tem pessoas que estão no nicho de música, macramê para músicos, né? Aí faz um monte de projeto só para músicos, né? Para colocar instrumento, para painéis que tenham motivos musicais, notas musicais, frases de música. Então, cada um vai trabalhar de uma forma. Como que eu calculo a hora do meu trabalho? Para você calcular a hora do seu trabalho, você precisa saber quanto você quer. Não é só isso, tá? Não é só isso. Pensem que o cálculo de horas de trabalho, ele tem um monte de outras coisas envolvidas. Mas, assim, uma das principais coisas são você saber quanto vai ser o seu prolabore, quanto você vai querer ganhar no final do mês de prolabore, dividir isso por dias de trabalho e dividir isso por quantidade de peças que você faz. Aí você consegue ter uma noção de quanto custa a sua hora de trabalho. Para isso, você precisa saber também quanto tempo você leva para fazer cada peça. Então, esse é só o primeiro ponto. Porque uma coisa tá linkada com a outra. No momento que você fala assim, tá bom, eu já sei quanto eu quero de prolabore, mas será que eu consigo tirar isso de prolabore sendo que eu não tô nem colocando um lucro dentro do meu projeto? Das minhas peças? Você entende? Então, como que eu vou falar? Eu já sei que eu quero um prolabore, quanto eu tenho que ganhar por mês, mas como que eu vou fazer se eu não tô vendendo, se eu não tô fazendo nada para vender esses projetos? Uma coisa tá ligada com a outra. É o seu salário. Vocês entendem como tem um monte de outras coisas que estão vinculadas com o seu projeto? Quando a gente fala assim, eu quero empreender com macramê. E aí a gente sai fazendo, a gente não pensa em um monte de outras coisas, né? Mas isso é se profissionalizar. E quando você se profissionaliza, você já sai na frente no mercado, tá? Então, é por isso, sabe como eu sei? Porque aconteceu comigo. Eu não era profissionalizada, comecei fazendo de qualquer jeito, chegou um momento que meu negócio estagnou, eu falei, preciso crescer. Fui estudar, fui aprender, fui entender como funcionava, e aí comecei a crescer mais, até hoje eu estudo. Até hoje eu estudo. Então a gente tem que ser, quando a gente resolve empreender, a gente tem que ser curioso, perseverante, obstinado, a gente precisa ser determinado, a gente precisa ser estudioso. Tem um monte de outras coisas vinculadas quando a gente decide ter o nosso próprio negócio. A não ser que a gente esteja brincando. Tô aqui brincando só de fazer aí de um bico, tô fazendo por fazer aqui, só um biquinho. Isso é uma coisa, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Não é mais nem menos. É uma fatia do mercado também, que faz por bico, tá tudo bem. Agora, não, meu caso não é esse, eu quero fazer porque eu quero ficar boa nisso mesmo, quero me profissionalizar nisso. Aí é outro assunto, tá? Então, tá tudo bem se você faz por bico e tá tudo bem se você quer se profissionalizar. Mas assume o seu papel, né? Quando a gente assume o nosso papel, quando a gente tem foco, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem um caminho certo. Eu quero ir pra Nova York. Quero ir pra Nova York. Qual que é o melhor caminho? É o caminho mais curto? É o melhor caminho? Eu vou pesquisar, vou analisar. Então é esse daqui, então pronto. Eu quero ir pra Nova York, mas pra qual caminhar? Não sei, vou deixar, vou caminhando aí, uma hora eu chego lá. Vocês entendem? Que tem uma diferença? É isso. Existe um percentual de lucro adequado quando a gente que devemos colocar em nosso trabalho? Não. Ele vai variar conforme o seu tipo de produto, era aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando agora. Ele vai variar conforme o tipo do seu produto que você tem na esteira dos seus produtos, como você faz ele, quanto tempo você leva para fazer, qual os resultados que você quer com ele, se você vende muito ele ou não. Então tem um monte de outras coisas envolvidas também. Não tem um percentual fechado. Eu, dentro dos meus produtos, consigo um percentual maior. Tava falando disso agora, né, com suporte de plantas. Consigo um percentual maior em alguns projetos e em outros menores. Por exemplo, vou dar um exemplo do biombo que eu fiz. Se eu fosse colocar o percentual que eu trabalho no biombo com um suporte de plantas, por exemplo, ia ficar um absurdo o preço do biombo. Então, eu não ia conseguir vender. Então tem isso, né? Então, aí, o que eu faço? Eu diminuo a minha porcentagem de lucro para eu conseguir vender aquele projeto. Isso quer dizer que eu fico sem lucro? Não. Isso quer dizer que eu não cobro a mesma porcentagem de lucro de produto para produto, né? Isso vai variar conforme o tipo de produto que eu tô usando. Eu dei o exemplo da pulseirinha, né? Por exemplo. Eu falei assim, olha, eu gastei R$3,80 para fazer essa pulseira.
Não tô contabilizando tempo, não tô contabilizando lucro, não tô contabilizando nada mais. É só produto, tá? Gastei R$3,80 pra fazer uma pulseira dessa e levei 15 minutos, tá? Aí se você for analisar, você fala assim, bom, a Priscila tá usando sobra de cordão. Sobra de cordão, gente, praticamente... primeiro que assim, eu sou contra sobras, né? Quanto menos sobras a gente tem, mais a gente ganha, menos dinheiro parado a gente tem, né? Ah, legal, sobrou. É a primeira vez que eu fiz a peça, sobrou lá, tem uma sobra de produto. Vou fazer com essa sobra. A sobra, você já... Pensa o seguinte, se você calculou tudo certinho dentro do seu produto, aquela sobra é um dinheiro que já foi pago. Já foi pago aquele cordão. E aí quando você utiliza esse restinho de sobra para fazer algo novo, você praticamente tá com bastante lucro dentro desse projeto. Tudo bem? Aí você fala assim, então eu vou vender, eles são simples, bonitinhos, e vou vender em quantidade. Aonde eu vou, eu consigo levar. Vou usar também, porque daí eu uso, as pessoas falam, olha que bonito, é uma oportunidade, né? Olha que bonito, olha, você viu que bonita? Fui eu que fiz. Aliás, eu vendo, se você quiser, tá? Dá pra fazer de lembrancinha. É isso. Aonde eu tô lá falando. Gente, você sabia? Quando eu comecei a fazer macramê, eu avisei o mundo. Ô, gente, tô fazendo macramê. Que é isso? É de comer? As pessoas me perguntavam, nossa, isso aí é de comer? Não, não é de comer, é macramê. Mas o que é isso? Vem cá que eu vou te mostrar. É assim, é assado. Ontem teve uma aluna minha que falou assim, olha, as pessoas não sabem nem o que é macramê aqui. Eu fiz um vídeo pra elas, explicando pra elas o que é o macramê. Elas não acreditavam que eu fazia esses projetos que eu faço sem usar agulha, né? Então, pra vocês entenderem. Então, assim, a gente também tem que falar do que a gente faz, né? A gente tem que oferecer nosso produto, a gente tem que contar nossa história. Quando a gente conta a nossa história, alguém às vezes se identifica. Nossa, interessante a história da Priscila. Ela largou tudo lá pra ir trabalhar em casa pra ficar mais tempo com o filho dela. É um desejo que eu teria. Vocês entendem que quando a gente conta as nossas histórias, quando a gente conta o que a gente fala, quando a gente conta o que a gente faz, as outras pessoas também conseguem se envolver nessa história e às vezes até ter alguma empatia por isso? Dá beijo, filho. Manda beijo. Beijo. Um grande beijo, gente. Até mais.